Muito boa noite a todos. O tema, então, que nós vamos abordar hoje, nesse nosso ciclo de conferências, nós vamos falar sobre as dimensões espirituais. Muita gente me pergunta, como é o plano espiritual, como está organizado o mundo espiritual, o mundo além da matéria, além do plano físico conhecido. Então existem duas formas de se fazer uma análise. Existe uma maneira esotérica, a visão esotérica das dimensões espirituais, das outras dimensões espirituais, e uma visão mais científica que nós estamos desenvolvendo agora a partir do trabalho com a física quântica e espiritualidade, Eu até aconselho quem está seguindo esse ciclo de conferências, a palestra de hoje vai ser uma palestra mais fundamentada num lado mais esotérico, e quem quiser, por exemplo, tomar consciência, da experiência, da visão, vamos assim dizer, mais científica dessa questão dimensional, é realmente assistir a minha conferência sobre física quântica e espiritualidade. Nessa conferência, então, a gente coloca tecnicamente, em cima de um modelo físico, como estão colocadas as dimensões espirituais, ok? Muito bem. Então, nas tradições esotéricas, nós podemos construir, uma visão de que eles falam que existe basicamente quatro grandes dimensões, quatro grandes divisões. A primeira divisão seria o mundo físico da matéria, ok? Que é exatamente esse mundo que nós estamos acostumados a interagir aqui. O mundo da matéria, o mundo de estrelas, galáxias, o universo permeado por essa matéria densa, perceptível, concreta, como a gente diz aqui, E existe o mundo espiritual, ok? Então, dando sequência aqui em nossas ideias, o mundo espiritual está dividido, nós podemos dividir o mundo espiritual em um plano bastante denso, conhecido na tradição como umbral, depois o perumbral, depois um plano que nós chamamos um plano de luz, e, por fim, o plano dos ascensionados. Ok? Nós podemos construir, para a gente raciocinar melhor, um diagrama de bloco, onde nós colocamos assim, o planeta Terra, a superfície do planeta Terra, a humanidade, no plano físico da matéria. Depois a gente estabelece essas quatro divisões aqui assim, basicamente como uma separação, assim, para a gente raciocinar nesses termos. Então, este plano mais próximo do plano físico seria o umbral, depois acima o perumbral, depois o plano da luz, e o plano superior dos ascensionados. Ok. Na verdade, quando a gente constrói esse diagrama aqui, é muito importante que nós tenhamos consciência que essas dimensões, elas não estão longe, lá no céu. Elas estão aqui ao nosso lado, elas interpenetram-se. A única diferença que existe entre uma dimensão e outra é exatamente o que a gente vai discutir, é a densidade da matéria correlata. Ok? Muito bem. Aqui nós temos uma matéria hiperdensa. Aqui nós temos uma matéria muito menos densa e assim sucessivamente. Mas todas essas dimensões estão aqui, agora ao nosso lado.
É muito importante que o homem do terceiro milênio, que o homem da próxima geração, da próxima etapa do ciclo planetário Terra, ele tenha uma consciência profunda disso, porque esta dimensão vão estar interpenetrando e vai ter uma relação muito mais direta com o homem de superfície. Vai estar muito mais aberta esse intercâmbio entre essas duas dimensões. Hoje, aparentemente, as regras do projeto Terra, as regras da experiência humana na Terra não permitem muito o intercâmbio entre essas duas dimensões, pelo menos de uma forma mais clara para as pessoas que estão nas trevas do mundo físico. O mundo físico, a superfície planetária, o mundo denso da matéria, é conhecido no plano espiritual também como umbral. Então essas duas dimensões, o físico e o mundo dos mortos, por exemplo, mais próximo, denso, é conhecido como umbral. Mas vamos traduzir esse termo umbral, tá? A palavra umbra as pessoas, o que é umbra? Né? As pessoas conhecem muito mais a palavra penumbra, né? As pessoas costumam conhecer muito mais a palavra penumbra. A penumbra é entre luz e escuridão, né? O entardecer, né? Entre a luz e a escuridão total, você tem aquela penumbra. A umbra é a escuridão total, a ausência total de luz. Então nós temos três situações, que é umbra, penumbra e luz. Tá? Então o termo utilizado no meio esotérico de umbral não significa que é tudo escuro, como aqueles quadros pintados, né, por Dante Alighieri na Divina Comédia. Né? A Divina Comédia, né, de Dante Alighieri, onde ele vai falar sobre as 7 dimensões espirituais, aí você vai ver como é que ele vai descrever o inferno, né? Ou seja, as dimensões mais densas da matéria, o umbral ele vai descrever, na verdade. Mas aí vem o pintor, um outro ilustrador da época lá, que não é o Dante, né? O Dante é o escritor, e tem um ilustrador que vai ilustrar, fazer os desenhos de cada dimensão. E é muito louco aqueles desenhos, com aquela visão bem medieval mesmo, né? Da Idade Média, de como seria o inferno, de como seria o céu, né? Como seria o purgatório, né? Nós podemos até, na tradição católica, mas a tradição católica não tem, por exemplo, a palavra umbral no seu vocabulário, ela tem a palavra purgatório, tá? Então você pode associar essa dimensão aqui, ó, ao purgatório, até nas tradições católicas, né? Seria uma interface aí entre a luz, né, e o plano onde as pessoas estão numa densidade muito grande. Então é importante que o significado da palavra umbral significa trevas, mas essa treva é apenas na consciência dos espíritos que habitam essa dimensão. Veja, o planeta Terra, a superfície da Terra é umbral, é umbralina. As pessoas não têm a mínima consciência de sua natureza espiritual, ok? No entanto, o planeta é maravilhoso, né? Cachoeiras, oceanos, praias, o planeta é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, né? Com paisagens, lugares maravilhosos, mas o ser humano que está encarnado é um ser humano completamente desconectado com a natureza, do amor à natureza. Ele está vivendo uma vida, uma experiência interna completamente confuso, triste, angustiado, perturbado, né? E profundamente em conflito com o mundo exterior. Isso reflete o aspecto das sociedades do mundo, das guerras, das conquistas, dos imperadores. Todo mundo sempre, toda a história dessa humanidade que nós conhecemos, a humanidade não viveu uma abertura espiritual, ou seja, ela não viveu pelas leis do espírito, e sim pela lei da matéria, ditada pelos grandes imperadores, ditada pelos exércitos que escravizavam os povos, escravizavam a cultura que esses povos iam receber e doutrinavam essas pessoas para viverem de acordo com as suas simples necessidades.
Então a história desse nosso período da humanidade é uma história de período de profundas trevas, né? O povo espírita, a religião espírita coloca, né, até a ideia de que a experiência dos espíritos na matéria é uma experiência de expiação. As pessoas vêm viver um período onde são observadas pelos mentores superiores para perceber a sua reação e o seu comportamento nesta experiência planetária Terra. Então, o umbral, na verdade, ele é uma réplica extremamente parecida e igual às pessoas que vivem no plano físico. Então, vocês não precisam ter medo de nada. Não existe demônio, não existe inferno. Olha, não existe Satanás, não existe demônio, não existe inferno em lugar nenhum. Todos os espíritos que estão aqui nesta dimensão são pessoas comuns como você, como qualquer outra, que simplesmente abandonaram o corpo, morreram. Tá? E elas passaram para esta dimensão. Mas na verdade elas estão aonde? Aonde que está esta dimensão? Aqui, elas estão ao nosso lado, elas andam por aqui e tal. O que acontece, o que o plano espiritual faz, o que o plano astral faz, é exatamente isolar essas comunidades de espíritos nessa dimensão. Eles não ficam aí numa desordem total, numa tremenda confusão, os espíritos fazendo tudo o que quer. Não. Existem regras muito profundas nessas dimensões, coordenadas pelos comandos superiores, pelos mestres e tudo mais. Então, o umbral, a dimensão umbralina, ela é estruturada em cidades, em comunidades astrais. Isso é uma questão muito importante a ser colocada. É preciso ser muito bem esclarecida, porque as religiões, o cristianismo teve uma forma de imputar medo nas pessoas, um medo terrível de espírito, que você não pode nem pensar em espírito, que a pessoa já morre de medo. Por esse medo, a igreja dominou durante séculos e séculos e séculos. É o terror, ela domina com o conceito do terrorismo. Se você tem medo, vem até mim, eu protejo você. Aqui você está com Deus, aqui você está protegido, dentro do templo da igreja você está protegido sobre as mãos de Jesus. Fora daqui, o demônio está solto e você vai ser atacado por ele, consumido por ele, envolvido por ele. O ser humano, como é um ser medroso, tem medo de tudo, é escravizado por esse medo, corre sob a proteção da igreja. Essa é uma forma das piores formas de dominação, é o medo. Enquanto você estiver com medo, você vai ser um escravo de alguma coisa. Somente através da verdadeira coragem, do verdadeiro espírito de coragem, vocês podem se libertar das amarras do medo e ir além, e transcender o conhecimento e encontrar uma verdade. Que o medo escraviza, ele te limita, ele te coloca lá embaixo. Né? Então, no umbral, vamos imaginar assim, vamos imaginar que aqui é a dimensão do umbral. Existem então grandes cidades organizadas pelos grandes mentores do projeto Terra, tá? Cada cidade dessa daqui pode comportar milhões de espíritos. Milhões. E cada cidade tem uma característica diferente da outra. Elas não são todas iguais. O que pode acontecer é ter muitas cidades comportando o mesmo tipo de associação de processo. Mas as cidades, elas têm uma certa diferenciação. E todas as cidades astrais têm seus coordenadores. Vamos imaginar como se tivesse um prefeito, como se tivesse inteligências mais avançadas que trabalham para manter toda uma ordem funcional. Só que tem um porém. Estas cidades,
ela só tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Nenhum espírito entra ou sai dessas cidades sem autorização. Tá? É aquela velha história. Quem aqui já foi num centro espírita, kardecista, que tem um chamado espírito perturbado, ou encosto que eles querem retirar de uma casa, de um lugar, né? Aí você vai lá pedir um passe de limpeza na sua casa, né? E vai um grupo de espíritos e retira o espírito. Então, se você está com um encosto que está perturbando você vai num lugar desse, os guias espirituais que estão lá vão pegar esse espírito. Tem duas opções: ou coloca ele no médium e vamos conversar com ele para ver qual é a dele, por que ele está ali. Se não tiver jeito, eles vão pegar esse espírito e vão levá-lo embora. Agora ele leva para onde? Se largar ele de volta de novo, né? Então leva-se para onde esse espírito? Exatamente, leva ele numa dessas cidades. Estando nessa cidade, ele não consegue voltar, porque ele não consegue navegar, ele não sabe navegar no mundo espiritual, dimensional, ele não sabe fazer isso, ele não tem sabedoria para isso. E essas cidades, elas são muito grandes, sabe? Como elas são muito grandes, os espíritos que lá estão não percebem que estão presos. Eles não sabem que estão presos. É como vocês, é como nós. Nós todos estamos na superfície de um planeta redondo, preso, escravo, aprisionados na superfície desse planeta, sendo que existem bilhões e bilhões de galáxias lá em cima, bilhões de mundos, milhões de coisas acontecendo lá em cima no universo, e todos nós estamos aprisionados na superfície do planeta. Como o planeta é muito grande, nós não temos a sensação que estamos presos, mas estamos. Certo? As cidades astrais têm essa característica, ela é muito grande espacialmente. Os espíritos podem andar por tudo quanto é lado, mas quando ele chega numa determinada borda, ele não consegue ultrapassar. Existe uma barreira magnética, o próprio corpo espiritual não consegue atravessar aquilo. Então ele tem que procurar as autoridades, os mentores, os seres que coordenam essa cidade, que vai ter uma porta de entrada. E essa porta de entrada é estritamente controlada, quem entra e quem sai. Aí você fala, mas por que tem um monte de espírito ao nosso redor? Tem, porque eles são autorizados a viver um pouco no nosso meio, para eles irem aprendendo, convivendo, percebendo erros das pessoas. Aí quando eles começam a adquirir, querer conhecimento, então eles vão procurar, voltam para cidades astrais, lá tem escolas, tem hospitais, professores, instrutores, como aqui. Nós estamos no planeta físico, então, olha, hoje tem uma palestra aqui, eu estou falando sobre esses assuntos espirituais. Se você quiser aprender, vem, é até de graça. Então, se você procurar o conhecimento, você acha. Agora, se você quiser usar o seu tempo para outros fins, você vai usar, você faz o que você quiser. Então, quando você quer buscar, mesmo aqui no umbral terreno, tem como você obter o conhecimento. A mesma forma o espírito morto. O espírito morto, ele está lá no mundo espiritual. Se ele resolver fazer alguma coisa da vida, vai ter o que fazer, tem milhões de coisas para fazer. Eu vou dar uma palestra aqui específica sobre o que acontece com as pessoas logo após a morte. Eu tenho uma experiência muito grande disso, né? Porque grande parte da minha vida como médium, acontecia o seguinte: as pessoas me procuravam, quando eu era mais jovem, tinha uns 18, 19, 20 anos de idade, eu fazia muito isso. As pessoas vinham me procurar para saber notícia de entes queridos mortos. Né? Falava assim, Laércio, vai lá, vem encontrar meu pai, meu irmão, vê como é que ele está do outro lado, né? Então eu tinha uma lista, sabe, de espera, já tinha lista de espera, chegou a ter 150 nomes na minha lista, para procurar lá. Aí o que acontece? Eu não fazia outra coisa na vida, saía do astral, tinha que ir lá atrás das pessoas, né? E aí durante um tempo foi bom, eu aprendi muita coisa, né?
Mas a coisa é, eu vou contar essas histórias, né? Nessa palestra específica do após a morte. Você está entendendo? Como que as pessoas eram recepcionadas, para onde elas são levadas, o que acontece com os espíritos logo após a morte deles, né? Então é muito importante que, se você, por exemplo, quiser visitar alguém no mundo espiritual, se ele estiver solto por aqui, mas é uma liberdade vigiada, eles estão por aqui soltos, né? Por isso que eu falo, todo mundo tem o imposto que merece. Sabe, você atrai seus semelhantes, você atrai suas vibrações, você atrai tanto amigos no plano físico quanto amigos no plano invisível. É você que atrai, você cria essa egrégora espiritual, da mesma forma que você cria uma egrégora de amigos no plano físico. Depois, o que você faz, o que você vibra, o que você reúne em si, você atrai essas pessoas ao seu redor, tá? E o umbral, então, ele é assim: parte dos espíritos podem ficar muito próximo ao nosso lado, mesmo nossas casas, nosso lar, andando, tá? E isso vai explicar muitos das perturbações espirituais do encosto, né? Vibrações negativas, perturbação espiritual, sabe? Você tem pessoas que morrem drogadas, por exemplo, uma overdose de cocaína. Imagina, o cara morre louco, ele nunca acorda do outro lado louco, ele fica perambulando, ele não sabe o que faz, ele tem medo das coisas. Imagina um cara que sempre morreu de medo a vida inteira das coisas, até de espírito. Ele morre, percebe que é o espírito, só encontra com o espírito, aí nela ele caga de medo um ano até ele se recuperar. Enquanto ele não estiver equilibrado, harmonizado, consciente daquela experiência que ele está vivendo, ele acordando aos poucos, né? Ele vai poder ter um equilíbrio após a morte. Então você tem aqui no umbral, olha como que é louca a coisa mesmo. Se a pessoa já era muito perturbada e angustiada e deprimida na vida física, após a morte, principalmente nos primeiros meses, anos após a morte, ela continua mal. Mesmo com a ajuda dos mentores superiores, ela não aceita, ela não quer, é difícil você... é só vocês verem aqui no programa. Às vezes tem um amigo seu que você gosta muito, você quer ensinar alguma coisa, você quer passar um conhecimento, mas não adianta. O bicho não quer saber, não vai atrás, prefere assistir a novela das 8 do que buscar alguma coisa diferente, do que buscar um ensinamento, conhecimento. No mundo espiritual, os espíritos são idênticos, tá? Eles são pessoas como nós. Não existe demônio, gente, só existem pessoas como nós, sabe? Pessoas perturbadas, conflitantes, né? Pessoas que morrem numa guerra lá na Palestina, num conflito, com ódio de todo mundo. Imagine a vibração de ódio que não fica no umbral das nações, entre palestino e judeu, que se matam. Esta vibração negativa e densa que permeia o umbral. Então, as cidades astrais umbralinas, elas são assim. Então, você pode imaginar que parte dos espíritos da dimensão umbral estão na superfície terrestre, convivendo muito próximo de nós, e parte desses espíritos são isolados em comunidades astrais, tá? E às vezes essas comunidades, elas são muito retiradas, eles pegam e constroem essas comunidades longe dos grandes aglomerados urbanos, sabe? Nas montanhas, em alguns lugares, assim, para ficar separado mesmo, vibracionalmente, tá? Muito bem. Há uma dica dada pelos grandes mestres espirituais: esta dimensão aqui, ó, umbral e a superfície física comportam hoje praticamente 80% da população espiritual do orbe terrestre. Na penumbral e na luz e nos ascensionados vai estar o resto, 20%. Então, o planeta Terra é um planeta umbralino. A população espiritual é uma população umbralina. O projeto Terra
é um projeto para organizar almas no umbral, na dimensão densa. Certo? Uma pequena quantidade vai estar, aí vai diluindo aqui, e ascensionados, muito poucos. Né? Nós temos que entender que a experiência de uma alma na Terra, ela é ora no plano físico e ora nessa dimensão. Ora no plano físico, ora nessa. Então ela fica transitando. E vocês têm que entender que o morto não fica lá tocando harpa, não fica... Ele tem uma comunidade, uma sociedade, uma atividade até muito mais intensa do que nós aqui no plano físico. A vida continua. Ela continua. E pode ter certeza, aí as pessoas dizem, mas continuam as paixões, continua o sexo, continua um monte de coisa. Em outras conferências eu já falei, sexo no plano astral, né? Já falei sobre os relacionamentos afetivos no plano astral após a morte, como é que isso acontece, né? Se você tinha uma paixão aqui, você pode continuar tendo essa paixão do outro lado, né? Então as pessoas, são seres humanos que simplesmente perderam a parte mais densa de seu corpo físico. E o espírito continua, né? Muitas pessoas me perguntam, né? Assim, mas Laércio, de que matéria que é feito as casas no plano espiritual, as cidades, as comunidades? De que material que é feito, né? E o espírito é feito do quê? Né? Então você tem que fazer aquelas velhas perguntas. Quando o seu espírito sai do corpo, morre, ele não tem olho, ouvido. O ouvido e o olho ficam lá no corpo físico, nariz, tudo mais. Como é que o espírito vê? Como é que o espírito ouve? Como é que ele fala se ele não tem língua? Como é que ele sente perfume e cheiro se ele não tem nariz, se o nariz ficou ali? Então nós temos que perceber que o corpo espiritual, ele tem uma outra bioestrutura. E uma bioestrutura que pode ter muito mais sentidos do que apenas 5. O espírito vê, o espírito ouve, o espírito sente cheiro, perfume, sabor. Ele sente tudo. E muito mais até do que ele não sentia aqui. Não percebia aqui. Tá? Então, é muito importante que nós entendamos. Quando as pessoas perguntam que matéria, então exatamente por causa disso, eu desenvolvi um estudo e até um modelo matemático para falar sobre a estrutura da matéria do plano espiritual. Que matéria que tem no umbral? Como é que é a matéria lá? Então eu consegui construir um modelo matemático teórico onde a gente consegue dizer que a matéria é a mesma daqui é lá. A única diferença está na densidade quântica dessa matéria. Se você quiser aprofundar neste modelo matemático, como eu te disse, assista a palestra Física Quântica e Espiritualidade, onde eu vou colocar todas as formulinhas matemáticas e vou mostrar para você como que essa matéria ela pode ser analisada por um modelo físico, matemático, para que você possa entender a diferença dessas dimensões. Aí você vai perceber que tem próton, elétron, nêutron do mesmo jeito, tem átomos, moléculas, só que a densidade, a forma como essas moléculas vibram, faz com que ela tenha uma sutileza muito grande em relação à matéria do plano físico. É uma densidade de massa, é um adensamento mesmo. Você constrói um modelo vibracional para massa, né? Você pode, eu construo assim, eu pego a matéria do plano astral, a massa do plano astral era dada por uma certa constante vezes a frequência de como as partículas, o próton, elétron, nêutron vibra, oscila, tá? E quanto mais a dimensão é mais sutil, a frequência é menor. E quanto menor a frequência de vibração, de oscilação de uma partícula, maior é o seu comprimento de onda. E o comprimento de onda faz com que a partícula se expanda e o caráter de solidez diminui sensivelmente. Então é por isso que um espírito consegue atravessar essa porta.
Porque essa matéria para ele é muito vazio, é um vazio. A matéria dele é praticamente um vazio. Então as coisas ultrapassam. A ideia de solidez de matéria é apenas um conceito. Porque o elétron vibra muito, como ele vibra muito, parece que ele está sólido, mas ele não é uma coisa sólida. Tudo bem. Então, resumindo, no umbral, tá, existe grandes comunidades de espíritos. Todas essas cidades são altamente organizadas. Não é uma puxa de uma bagunça. É por isso que quando tiver ao seu lado espíritos te perturbando, a primeira pergunta que você tem que fazer é: por que eles estão me perturbando? Segunda pergunta, por que eu atraí esses espíritos ao meu lado? O que eles querem comigo? E a terceira pergunta: como eu posso afastar essas entidades que me prejudicam vibracionalmente e intencionalmente? Então você vai entender que existem mentores, mestres, que podem se aproximar e, como se fossem policiais do mundo astral, certo? Como se fossem, e eles vêm com uma tecnologia, eles podem retirar esses espíritos, convidando-os, ou, se for preciso, na marra, sob livre e espontânea pressão. Tá? Eles têm tecnologia para isso. Pega o cara, paralisa ele e leva ele embora. Aí você fala assim: mas eles ficam presos, são aprisionados? Só colocar ele numa cidade astral dessa, ele não sabe como voltar para cá. Ele não sabe como voltar, nem não sabe. É uma prisão meio, muito grande. Não tranca ele em 4 paredes, uma jaula e deixa ele lá. E essas cidades têm regras e têm leis que os espíritos têm que seguir também. Não é uma puta zona, não chama bagunça lá não. E eu lembro muito bem de um espírito falando para mim, de um mentor falando para mim o seguinte: ele falou assim: aqui nossas instituições realmente funcionam. Aqui não tem mensalão, corrupção, lobby, não tem essas coisas aqui não. Tá? As regras são outras aqui. As instituições que existem lá realmente funcionam sob uma ordem superior. Todo mundo sabe que os espíritos estão aqui vivendo uma experiência das suas consciências, entre morte, reencarnação, morte e reencarnação. Eles vão viver uma experiência, vivem muitos anos. Os espíritos vivem 100 anos aqui entre uma encarnação e outra. Então aqui na Terra, a maioria dos espíritos passam aqui 50 anos, 40 anos, uma média de vida de hoje em dia no Brasil de 70 anos, porque uma pessoa vive 70 anos encarnada, do qual 1/3 ela passa dormindo. Vamos começar a retirar os dados, E ela morre e vai para o astral. Quanto tempo, as pessoas me perguntam, quanto tempo demora um cara para voltar a reencarnar de novo? Depende. Cada espírito é um caso, e cada caso é analisado pelo conselho kármico que existe aqui. Existe um conselho de entidades superiores que analisa a experiência de vida dele aqui na superfície, vê o projeto kármico dele e programa o retorno. Como a quantidade de espíritos no plano espiritual é muito, mas muito maior, é coisa assim de 5 vezes, 3, 4 vezes maior a população de espíritos do que encarnados na superfície, falta vaga, certo? Se todo mundo querer descer, não vai ter vaga. Então você morre, tem que esperar, dar oportunidade para muitos espíritos descer, viver suas experiências, aí chega o seu tempo de reencarnar. E isso pode passar 100, até 150 anos entre uma encarnação e outra. Pode ter certeza, uma pessoa morre, depois de 10 anos nem esquenta, ela não encarnou de jeito nenhum. Depois dos 30, 40 anos, você pode até pensar que ela reencarnou, mas em menos de 50 é muito difícil uma pessoa voltar em seguida, tá? Ela passa um tempo.
Uma história clássica disso, né? É a história do guia do Chico Xavier, do Emmanuel, né? Do Emmanuel, né? O Emmanuel tem ele conta uma história dele que ele trabalhava antes do Pôncio Pilatos entrar no poder lá em Jerusalém. Ele era daquele cargo, ele tinha aquele cargo. Ele era um governador interino, né? Imposto por Roma. Aí ele sai, dá esse cargo para o Pôncio Pilatos, e o Pôncio Pilatos que vai julgar Jesus e vai crucificar Jesus. Então ele conta toda essa história dessa vivência dele ali em Roma, como um político romano e tal. E é interessante que depois ele morre, aí ele vai escrever um livro, Chico Xavier, chamado 50 anos depois. Então 50 anos depois ele reencarna de novo em Roma novamente. Entendeu? O mesmo Emmanuel, certo? Que é o Emmanuel, ele conta essa história de muitas encarnações que ele teve. Então, para você entender que 50 anos depois ele foi reencarnar. Então, o espírito dificilmente ele reencarna 10 anos depois, 15 anos depois. Ele tem um tempo, por quê? Porque ele tem que viver, tem uma comunidade no astral, ele vai viver uma sociedade no astral, né? Aí, quando chega o tempo, ele retorna para viver uma experiência física na matéria. O importante é, daqui para frente, a gente começar a ter consciência que na Terra nós estamos apenas de passagem. Só. Por isso que os grandes mestres indianos falam: não se apegue às coisas daqui, não se prenda às coisas daqui, não seja escravo das coisas materiais desse mundo, porque você vai partir. A morte é tão certa quanto o seu nascimento, né? Então tenha essa consciência e viva mais livre, mais solto, mais feliz, mais alegre. E mais alegre por ser imortal, né? Por ser imortal. Quem conhece aquele filme Highlander, o Imortal? Puta karma, né? O cara fica vindo e não morrer, fica 800 anos, 1000 anos aqui. Não, pelo amor de Deus. Eu não quero esse karma para mim. Não quero ser esse tipo de imortal da carne e ficar preso na matéria. Porque a matéria é uma escravidão, cara. Você carregar esse corpo denso é uma escravidão. Doente, cheio de dores. Quando chega uma certa idade, então já não funciona mais nada. Então é muito mais fácil. Imagine o espírito, a leveza que você sente quando você não está na matéria. Você flutua, voa como um pássaro. Imagina a sensação de liberdade que você tem após a morte. É por isso que a maioria não se lembra, porque não ficaria um para contar a história aqui. Todo mundo se suicida, vou me suicidar, não aguento. Porque a relação entre viver uma vida no plano denso da matéria, com o corpo físico, e ser o espírito mais lúcido, consciente, flutuando, tendo um universo inteiro para você visitar, viajar, né? É aí que está a história. Você não ficaria aqui, não. Ok? Muito bem. Então, o umbral é isso. Só que os espíritos que estão no umbral são espíritos muito grotescos, muito rude. São essas pessoas que a gente está acostumado a lidar o dia a dia nesse planeta. Tá? Muito bem. E o que vem a ser essa outra dimensão? Penumbral. Penumbral também tem muitas, tudo organizado com cidades. Uma coisa interessante dessas cidades do umbral, elas não têm muita tecnologia a serviço dos espíritos. Por exemplo, lá o espírito tem um carro, certo? Ele pode ter transportadores, esses como ônibus assim, mas quem controla essa tecnologia são espíritos mais que vão trabalhar lá, são espíritos dessa dimensão, mais lúcidos, que descem para operar aqui. Sempre o que controla a tecnologia são espíritos que estão aqui. E é muito comum, muitos espíritos que estão no umbral, eles são tão densos que eles não conseguem flutuar, eles não conseguem voar. Quantas vezes em experiência minha, estando no plano astral, nessas cidades astrais, os espíritos são pessoas que ficam andando, comum, cidades, casas, ruas, e quando eles veem você, um outro espírito que flutua, nossa, eles já sabem que são os mentores, que são os espíritos mais de luz, eles correm atrás, pedem ajuda, entendeu?
É muito engraçado. Porque eles percebem já quem é os professores, quem sabe, quem está um pouco mais na luz. Né? Então o penumbral já é um local, já é uma outra dimensão, no umbral terra, onde vão habitar espíritos que já possuem um pouco de luz, já estão acordando para essa dimensão maior. Por isso a gente chama de penumbral. A consciência dos espíritos são espíritos mais lúcidos, que se libertaram dessa dimensão. Então, existem muitos espíritos que passam por estágio nas cidades astrais, saem do umbral, passam por estágios e ganham ascensões, mudam de cidades aqui. É como se saísse de uma escola, vai para um nível superior. E chega um momento que esse espírito, mesmo lá, sem encarnar, ele passa a viver no penumbral. Ele ganha essa oportunidade de estar ascensionando, está subindo, acordando. Mas mesmo estando no penumbral, ele ainda está sob a lei do karma da reencarnação. Ele não se libertou do ciclo reencarnatório. Os mentores preparam, chega a época certa, ele volta a reencarnar na superfície da Terra. Mas, como a lei do karma é uma lei muito séria, você colhe aquilo que você planta, a próxima encarnação sua tem tudo a ver com o que você fez nessa anterior e tem tudo a ver com o que você fez e passou fazendo no mundo espiritual. Porque as pessoas acham que só ela vai resgatar e levar aquilo que ela viveu no plano físico. Não é verdade, porque tem espírito que após a morte comete muito mais barbaridade do que quando estava vivo. Vocês não sabiam disso? Tem espíritos que querem matar pessoas, conseguem até provocar morte de pessoas sendo espírito. Aí, mesmo morto, esse desgraçado está arrumando karma. Vocês estão entendendo? Porque mesmo morto, ele não mudou, ele continua vivendo. Aí você vai falar, mas como é que o espírito pode fazer isso? E os caras lá permitem. Todo mundo tem um encosto que merece. Se alguém chega, dá um tiro na tua cara, mata isso aqui, você vai perguntar, por que os mentores permitiram? Tem um certo espaço de livre-arbítrio, né? Você pode fazer o que você quer desse livre-arbítrio. É tudo o que você atrai. É tudo que você odeia. Se você odiar uma pessoa, você manda uma vibração para ela no espaço. Só que essa vibração vai retornar de um jeito ou de outro. Como é que o espírito faz o mal? Vamos supor que você tem um avô que morreu, uma pessoa que gosta de você, que adora você, mas é uma pessoa meio maralina. Aí alguém vem e faz um mal para você, físico, alguma pessoa física aqui, certo? Te sacaneia, te passa rasteira, te passa a perna, certo? No negócio, no emprego, e você descobre isso, você fica puto da vida, você quer matar o cara, você quer processar o cara, você quer fazer o diabo, você não manda aquela puta energia ruim pro cara. Agora vocês acham que esse teu pai, esse teu avô, que sempre andava espiritualmente ao teu lado, não vai levar suas dores? Vai. Esse espírito também vai querer ir lá tirar satisfação com o desgraçado. Aí ele vai fazer de tudo para ferrar aquele cara, para destruir a vida daquele cara. Então existe uma guerra astral também. Mas agora, essa atitude do espírito de fazer o mal para outra pessoa é a mesma atitude que ele teria se ele estivesse vivo. Certo? Ele vai querer ferrar o cara, dar um jeito, certo? Em épocas ele matava mesmo, né? Cabo Revólver, hoje em dia se mata também do mesmo jeito, vê o meio político e abre a boca e não te mata.
Só perturbar o negócio lá. Então, existe todo esse jogo. E esse espírito jogando ódio também vai mexer no teu campo vibratório, no teu campo aéreo, você começa a ficar doente, começa a ficar mal, começa a ficar toda, né? Aí a gente percebe uma perturbação espiritual, leva a um centro espírita, o cara detecta, aí você sabe que é um desequilíbrio astral, desequilíbrio no corpo astral, causada por uma entidade espiritual que está ali. Se você não tirar aquela entidade, dar um jeito de afastá-la. Mas aquela velha história, né? Esse tipo de gente nunca vai procurar um centro espírita. Esse tipo de gente nunca vai procurar um templo, uma igreja. O próprio cara que está recebendo. Porque ele também não é expor que se cheire, não é gente ruim também. Então está naquele, sabe? Naquele pacote de coisas. Por isso que você entende, quando você tem uma região no planeta muito de conflito, pega o Oriente Médio, por exemplo. Se você olhar por esse ano, quem é que vai encarnar no Oriente Médio? Todo mundo sabe que o cara que encarnar lá, ele vai sofrer todas as agruras estruturais de ódio, de raiva, de ganância, de conflito, e preso naquela chamada, fomos para a faixa de Gaza, ali, os então presos ali, né? Certo? Então você percebe que o indivíduo desce e continua preso. Culturalmente, estruturalmente cumprindo o seu resgate. Como é que você vai agir agora? Você vai continuar odiando? Você vai continuar matando? Você vai continuar guerreando? Porque o espírito, quando morre, ele continua lutando, ele continua guerreando. É isso que eu vou contar para vocês na próxima palestra sobre a vida após a morte. Tem espírito que toma um tiro no peito, no meio da batalha, ele cai, e o espírito sai correndo, cara, e continua escondendo, querendo matar o outro, ele nem percebe que ele morreu. Às vezes ele toma um tiro na cabeça, a morte é tão instantânea, que o espírito voa fora do corpo, e ele só cisca a cabeça, o espírito se esconde lá na trincheira e fica lá esperando. Mas ele já morreu. E ele continua querendo matar o inimigo. Tem cenas que você não tem noção. Por isso que do outro lado, quem é terapeuta, psicólogo, tem trabalho que não acaba mais. Porque o que tem de gente para ser cuidada, para ser orientada, para ser instruída. Né? Então, é muito importante que o espírito também tem que ter uma atitude após a morte. Porque vivo e encarnado, as regras são as mesmas. Você está vivendo numa sociedade, numa comunidade. A interação com os espíritos aqui, a interação com os espíritos do plano físico, normal. Vai depender da sua capacidade de desenvolver o amor interior, desenvolver a consciência, a lucidez. Né? E quando o espírito é um pouco mais lúcido, tá? Ele começa a perceber muito dessas coisas. Mas ele é meio chucrão ainda, ele tem muito que aprender. Se você irrita ele, ele já quer também quebrar o pau. Não é um cara harmonizado, equilibrado e tal. Ok? Então essas duas dimensões, os espíritos são bastante diferentes, mas ainda rudes. Todas as cidades astrais aqui tem escolas, tem música, tem tudo aqui. Tudo que aqui tem, lá tem. Mas só que a maioria dos espíritos não estão no motor. E quem está no poder não é a escória. Aqui na Terra é o contrário. Quem está no poder é a escória do nosso planeta. A escória umbralina toma conta do nosso governo, dos nossos... Está no poder. São os imperadores. Usam o poder para quê? Para escravizar os outros, para ficar cada vez mais rico. Jamais usa o poder com sabedoria, com amor, com distribuição de renda para todo mundo, com bens sociais para todos, né? Não quer passar rasteira no outro, é competição de poder, de partido, de ideologia, isso aqui, né? E lobbies. No mundo capitalista, governos não foram feitos para o povo. O governo foram feitos para os lobbies. Um dia vocês vão entender que é para as multinacionais, para os grandes conglomerados, para bancos. Esses ditam e colocam seus deputados, os senadores para fazerem as leis para servir a eles e não aos escravos que estão lá embaixo servindo as indústrias, servindo o povo. Pode ter certeza disso. É assim que funciona o sistema macro.
né? Por isso é muito difícil um homem de boa intenção, de boa índole, governar. Tá? Por isso que Lao Tzu, Xuan Tzu era um grande sábio no passado e nunca o imperador conseguiu levá-lo para governar junto lá. O governador convidou tantas vezes o imperador para levar Lao Tzu para governar no palácio, ele não aceitava. Falou, o papel de sábio não é no governo. Porque o verdadeiro sábio não quer governar absolutamente nada. O sábio não quer poder. No entanto, nessas cidades aqui, os espíritos que comandam as cidades são seres oriundos das dimensões superiores, com grande luz e sabedoria. São esses que comandam e controlam. Aqui é o nível de sabedoria e de luz que coloca os indivíduos nos cargos. Não é falcatrua. É muito engraçado. Eu dou risada com as eleições, nossa. Os caras colocam assim, 3 candidatos, às vezes 2 candidatos só para você votar, né? Aí eu olho para os dois, não gosto desse, não gosto desse, por que eu sou obrigado a votar? Tem que existir o voto nulo. E os negros no Brasil, não, você tem que votar, não vota em branco nunca, que para com isso. Mas você tem que eleger alguém. Eu falei, você não tem ninguém que eu goste. Se o Chico Xavier fosse candidato, eu votava nele, mas não vai. Porque eu tenho uma visão do que seria o meu candidato ideal. Ele teria que ser espiritualista, teria que ter uma consciência assim, assim, assim. Como não tenho, eu vou votar em quem? Então eu tenho que ter o direito de falar depois, olha, eu não escolhi você. Você não é o meu candidato. Entendeu? Para depois eu posso reclamar, né? Tem uma série de coisas assim, mas não, as pessoas insistem que no Brasil não, tem obrigatório, tem que votar, é obrigatório o voto. O voto não tem que ser obrigatório. Eu voto se eu quiser. Agora, se você me convencer que você realmente é bom, a gente percebe que é complicado isso aí. Mas aqui é uma coisa, por isso que eu estou dizendo, então a gente tem que tomar consciência disso. Então tem o penumbral, espíritos mais de luz, que estão ali na interface. Nesta fase, então no plano da luz, existem as comunidades astrais, aí sim a coisa começa a ficar muito melhor. Após muitas e muitas encarnações sucessivas, passa 1000 anos, 2000 anos o espírito, né? É como o Emmanuel mesmo fala, da sua própria experiência. Vocês acompanham os livros do Chico Xavier, tem muitos livros espíritas que contam várias reencarnações das pessoas. A Zíbia Gasparetti tem muitos livros também, são romances, que contam a vida do cara, né? Você deve ter um romance do Chico Xavier muito lindo que conta a vida de um escravo, um negro que vem da África e tal, depois morre, vai viver esse ciclo. Então são romances que continuam no astral, depois voltam a encarnar. E o Emmanuel, por exemplo, é o grande guia espiritual de luz de Chico Xavier. Ok? No entanto, nas literaturas antigas, quando ele conta que ele foi um soldado romano, que ele foi um senador em Roma, sabe? Então ele vai contar aquela vida densa, aquelas falcatruas, aqueles rolos, a luta pelo poder, é o que ele vivia lá. Então o que acontece? Após essas reencarnações sucessivas, esse espírito ele vai se iluminando, ele vai tomando uma consciência maior. Hoje, nesta época, ele era um espírito de luz, vivendo nessas dimensões, e quando Chico Xavier está encarnado, ele é um dos orientadores direto do Chico Xavier para trazer luz ao projeto Terra. Então vocês estão entendendo que as experiências sucessivas, mesmo que você possa uma vida densa, um soldado, aquelas coisas do passado, a gente está vivendo aqui para ir para a luz. Não existe outro caminho para o espírito, não tem outro. Ou ele vai para a luz, ou ele vai para a luz. Pode demorar mais tempo, menos tempo, mas o trajeto é um, não tem como.
que os espíritos vêm viver uma experiência e retornam para a luz. Da luz nós viemos e para a luz nós retornaremos. Tá ok? Muito bem, deixa eu apagar aqui. Agora nós vamos falar um pouco mais desse plano da luz. Mesmo espíritos estando nesta dimensão da luz, ele não terminou as suas experiências reencarnatórias na superfície terrestre. Vamos imaginar um espírito que morreu aqui, já um espírito sábio, um espírito bastante desenvolvido aqui no plano físico. Ele morre e vem para cá. Nos primeiros dias após a morte, ele pode vir numa cidade de penumbral. Mas depois de uns meses, ele já consegue uma transferência para o plano da luz. Tem espíritos que logo após ao morrer, já é levado para a dimensão da luz. Eu vou falar isso na próxima, quando eu falar após a morte. Vocês vão ver que cada espírito após a morte é diferente. Tá? É diferente. O Chico Xavier mesmo falava, o Gugu fez uma pergunta para o Chico muito interessante, não faz muito tempo, se o Chico Xavier tinha medo da morte. O Chico Xavier deu risada, ele falou assim: como, meu, aquele jeitinho já velhinho dele, como, meu filho, eu posso ter medo da morte se os meus amigos, os melhores amigos meus já estão mortos. Eu convivo mais do lado de lá do que do lado de cá. É o tipo do cara que vai se sentir muito mais bem morto do que vivo. Porque aqui tem que carregar esse puta corpo doente já, né? Não vejo a hora de ir embora, né? Você está entendendo? Vai estar realmente numa outra dimensão, numa cidade de luz. Você não tem noção que está num lugar assim, cara. Tem uns amigos que falam assim: meu negócio, o Brasil é uma merda, lá, esse país aqui é atrasado, meu negócio é ir para Nova York, lá sim que tem cultura, sabedoria, teatro, cinema. Eu falei: cara, você não viu nada ainda. Eu brinco, o dia que eu te levar para a Orion, você vai ver o que é o negócio. O dia que eu levar você para uma dimensão dessa, você vai ver o que tem nessas cidades, o que tem de ciência, de tecnologia, né? Nesta dimensão aqui circula muitos extraterrestres. O que circula de comunidade extraterrestre aqui não está escrito. Aqui já fica muito mais claro o intercâmbio interestelar. Ou seja, o espírito já começa a se abrir pro cosmos. E quem está no plano da luz, é muito comum fazer excursão pela galáxia. Vai embora, os ETs levam, as pessoas vão passear pelo cosmos. Espíritos que estão na dimensão da luz já estão desligando-se do projeto Terra, já estão mais soltos. Eles podem visitar outros mundos, outros projetos pela galáxia, já estão soltos mesmo. Mas ainda tem que voltar e talvez cumprir uma última encarnação, um último resgate kármico, ou cumprir uma missão de auxílio à humanidade, que está escrito no seu projeto kármico. Tá? Nessas cidades astrais existem famílias. Aqui as pessoas se aglomeram em famílias, moram em casas, moram com pessoas. Aqui no umbral também moram com família, com entes queridos, com pessoas que têm afinidades. Ai, Laércio, será que eu vou morar com a minha esposa do outro lado? Pode ser. Ou pode ser que você arruma outra lá. Né? Quem? Né? Estamos frios. Às vezes não se deu bem com uma mulher aqui, uma outra lá, convive e tal. Você está entendendo? Tem uma relação afetiva, amorosa, que as pessoas, o ser humano, ele tem uma característica de viver em grupos. Ele não consegue isolar-se e viver sozinho. Mesmo no mundo espiritual, tudo, as pessoas estão muito juntas, sempre muito juntas. Nesse plano da luz, a abertura é muito maior. As bibliotecas, as escolas, os laboratórios, a tecnologia envolvida aqui e as construções das cidades é de uma arquitetura inimaginável para vocês aqui. Não tem nada parecido aqui na Terra. É algo assim maravilhoso, né? E aqui estão as grandes cidades que vão coordenar toda a experiência nos planos inferiores.
O Chico Xavier fala de uma cidade astral que controla o Brasil, chamado Nosso Lar. Essa cidade é nesse nível, no terceiro, ela fica aqui. Entendeu? É uma cidade com arquitetura extremamente bela. E tem uma cidade que controla todo o Oriente, toda a Ásia, que fica em cima do Tibete. Ela chama Shambhala. É uma cidade astral que coordena toda a Ásia. E a Europa tem sua cidade, o continente africano tem uma que controla. Mas é óbvio que não tem uma única cidade astral. Tem milhares. Você está entendendo? É só você tentar fazer um cálculo, né? Na Terra nós temos hoje cerca de 6 bilhões de almas encarnadas. Quantas cidades tem nesse planeta? Se você fazer umas contas. É cidade que não acaba mais, né? Ok, para comportar tudo isso. Segundo Chico Xavier, no orbe terrestre nós temos 15 bilhões de almas. 3 vezes mais do que tem encarnado. Então, organizar tudo aqui no plano astral não é uma coisa complicada, cara. É muito complicado. Coordenar todos esses espíritos, todas as culturas, né? Qual é o som que curte lá? Tudo. A música vai depender do seu estado. O que é música? Você vibra aquilo que você é, né? Se você tiver uma densidade, as suas músicas vão ser de acordo com essa sua densidade. E quando você vai evoluindo, você vai descobrindo outros níveis de percepção, seus gostos, seus prazeres vão sendo tocados por outro tipo de sensações, né? Que música um iluminado ouve? Eu sempre guardo aquela frase de Jesus, né? Jesus falava assim: dizei-me com quem andas e te direis quem és. Não é verdade? Eu tenho mais 2 frases que eu coloco via lalaísta, né? Mostre-me a música que você ouve e eu te direi quem és. Ou também aquela outra frase: mostre-me os livros que você lê, eu te direi quem és. É fácil saber o porquê que você se interessa, que vibração está te tocando, certo? Aquilo que está te tocando, a sua percepção, a sua sensibilidade, é aquilo que você está vibrando no momento, tá? Tudo é uma sintonia. Por isso as músicas das esferas celestes, como a gente diz, né? Por isso que eu sempre falo de Mozart. Mozart era um clareaudiente. Ele tinha uma paranormalidade de ouvir o plano astral, tá? Então, como ele tinha os guias espirituais dele muito ligado à vibração da música, então o que ele fazia? Ele ia de noite, e isso acontecia muito de noite, tá? Ele conta muito na biografia dele, você pode ver. De noite ele parava, ele ouvia a música que estava tocando aqui. Os guias traziam para ele o som da música, ele só escrevia. Por isso que as partituras dele não tinham rascunho. Deus que ficava louco. Um cara pôde compor isso numa noite, sem nenhum erro, sem nenhum rascunho, porque ele ouvia a música estava pronta. Era a música das esferas celestes, que os músicos mortos lá nas orquestras tocavam. Você pensa que não tem orquestra no astral? Não tem música? Tem música de todo tipo, para todos os gostos, entendeu? Eu vou contar uma piada, não nessa palestra, mas na próxima sobre a vida após a morte, né? Sobre 2 amigos, né? Que adoravam futebol aqui. Eles adoravam futebol, né? E eles combinaram, né? Porra, será que tem futebol depois da morte lá, né? No mundo espiritual, né? Aí eles combinaram: o primeiro que morrer vem avisar o outro que se tem ou não um jogo de futebol lá. Eu vou contar essa piada, mas na outra palestra, que é sobre a vida após a morte, né? Então tem piada astral também. Vocês imaginem a época que nós chegarmos numa dimensão, num grau de evolução na superfície terrestre, onde nós interagiríamos
com o plano espiritual? Até interagiríamos com essa coisa? Imagine você ligar um aparelho, como uma televisão aqui, e você, ao invés de ver o cara da TV Globo dando as notícias, você vê a televisão sendo transmitida daqui do astral para você, né? Astral News. Né? Jornal não é nacional, é jornal astral. Né? Vamos ver todas as fofocas espirituais, tudo que está acontecendo no orbe terrestre. Né? Isso sob o comando Astar, nós vamos poder viver esse tipo de experiência. Cai a barreira, cai o véu de Maia. Olha o termo que os indianos usam, né? O véu de Maia cai. E quando o véu de Maia cai, as trevas se dissipam. E você começa a interagir abertamente com o mundo invisível. Né? Então, isso é uma coisa interessante. Bom, vamos para o último plano espiritual, o plano dos ascensionados. Ok? O que vem a ser então o plano dos ascensionados? Deixa eu desenhar melhor aqui para a gente poder falar sobre eles, né? Então estaria aqui o plano dos ascensionados. Os ascensionados seriam uma classe de espíritos que, elevando-se de encarnações a encarnações sucessivas, chegaria o momento que eles atingiriam um grau de luz e de consciência espiritual que eles não mais seria necessário reencarnar. Ou seja, a sua experiência reencarnatória no orbe terrestre terminaria. Vamos imaginar assim: o indivíduo está vivendo a sua última encarnação na Terra. Após essa última encarnação na Terra, esse espírito então seria trazido aqui, preparado para transpor essa barreira e estar operando aqui. Então, esses espíritos ascensionados, ditos ascensionados, fariam uma classe, uma ordem aqui, que é conhecido pelo meio esotérico com o nome de Fraternidade Branca. A grande ordem da luz e a grande ordem operacional da Terra. Então, para o espírito ascensionado, que passa por essa dimensão, se ele começa a se desligar de toda a experiência planetária e densa da Terra, tem dois caminhos para ele. Ou ele pode pleitear uma transmigração estelar, partir para outras experiências no cosmos, ou permanecer servindo ao projeto Terra. Servindo ao projeto Terra. Indivíduos que ficariam trabalhando nesta dimensão para que tudo isso estivesse funcionando. Vocês não esqueçam, é nesta dimensão que estão todos os grandes mestres e avatares que passaram pela Terra. É aqui que está operando Jesus, Buda, né? Lao Tzu, os grandes mestres, os grandes seres. Existem muitos ascensionados que vocês não foram pessoas famosas em nosso planeta. Quantos monges indianos meditando nas montanhas, que conseguiram sua ascensão, sua elevação, nunca foram espíritos que, quando encarnados, foram designados eles missões de ser famosos no mundo, ser famosos na superfície planetária. Estão entendendo? É que a história desses avatares são distorcidas e mal entendidas. Quando vocês todos morremos, estivemos operando na dimensão da luz, com certeza vocês vão ouvir palestras, discursos do próprio Jesus.
Mesmo estando no penumbral, ele vem conversar muito com as pessoas por aqui. Ele conta muito a história dele, ele conta realmente, aí você vai saber toda a história oculta da Terra, tudo o que aconteceu ao longo dos milênios. Não se esqueçam que a tecnologia, quanto mais a dimensão vai avançando aqui, a tecnologia operada é algo que, em relação ao planeta físico, que é milhões de anos no futuro, vamos imaginar um negócio assim. Você não tem noção da estrutura avançada que é aqui. Eu estava vendo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de imagem, sabe? TV, essas tecnologias de TV de plasma, eu adoro essas coisas, mexer com tecnologia. Estava ouvindo uma reportagem, o que os caras estão fazendo com a imagem. Se a tela de cristal líquido, por exemplo, já se tornou algo assustador, plasma, né? Aquela coisa fininha. Os caras fizeram uma tela, ela tem 2 milímetros de espessura, ela abre assim, você pode fazer o tamanho que você quiser, ela enrola, você enrola como se fosse um canudo de papel, enfia no bolso, enfia no tubo, você abre a tela de televisão. É feita num filme plástico, é como se fosse um filme plástico, o cara dobra, ele fazia assim, né, com a tela, a telinha dobrava, um plastiquinho fininho. Você não tem que coisa louca. O cara pode pegar esse plástico, colocar no ar, como a gente vê os filmes, a imagem está aparecendo, aqui, o cara com o dedinho assim, mandando, né? Com os filmes de ficção científica, você vê. Se hoje já é aqui, já é assim, você imagina o que os caras não estão fazendo nessas dimensões já há milhões de anos. Eu sempre falo para os meus amigos, né? Se você acha que o grande agito está aqui, é porque você não viu o que está acontecendo, está rolando agora lá. Como é que são as baladas lá? Né? O que está acontecendo? Então, neste plano aqui, imagine que esse plano aqui é um plano de intercâmbio cósmico. Aqui existem os postos interseres e extraterrestres, toda a parte da galáxia transita aqui. A tecnologia operacional vem das estrelas, vem de outras, e tudo nessa dimensão. Então, esses seres estão realmente despertos, acordados e libertos do karma, da lei do karma. Os ascensionados. Aí você pode visitar as estrelas, visitar outros mundos, outros projetos, né? Não precisa levar esse corpo aqui. Por isso que essa história de ressurreição de Jesus, da carne, pode esquecer, isso é uma bobagem. Outra grande bobagem é muitas das pessoas acharem que o Egito, por exemplo, era uma puta civilização evoluída. O Egito não tinha nada evoluído, era uma civilização atrasada. Tudo que está aqui, cara, na superfície da Terra, na lei do karma, é atrasado e primitivo. Você pegar um imperador, né? Depois que vocês viram essa descrição que eu dou aqui, você pegar um imperador, ou seja, um faraó egípcio, e ele achar que ele é o rei aqui na Terra, e quando ele morrer, ele faz um puta de um túmulo, preserva o cadáver dele físico, embalsamando, e ainda tem que pegar toda a riqueza, botar lá na tumba dele, e ainda quantos deles não foram enterrados com os 20 escravos lá junto para servir ele do outro lado? Quer dizer, depois da morte ainda vai ser rei, vai ter escravos servindo ele e vai levar riqueza ainda lá, né? Você vai ver o que vai acontecer com esse imperador do outro lado, esse faraó. Vai ralar muito, vai lavar muito banheiro, né? Para acordar. O que você é? Você não é rei de nada, cara. Você nunca foi, nem na terra, nem aqui. Entendeu? Então as pessoas precisam entender. Por isso que a ideia que a Igreja Católica coloca da ressurreição do corpo de Jesus, para levar o corpo aonde? Para quê? Vai ascensionar o corpo, você vai levar esse corpo para quê? Esse corpo é um veículo que realmente tem que apodrecer aqui na superfície. Ele não faz parte dessas dimensões aqui. Ele é um veículo projetado pelas inteligências superiores exclusivamente para o espírito usar nessa dimensão. Adaptado ao ecossistema, adaptado ao oxigênio, à pressão ambiental, todas as situações biofísicas da superfície da Terra. O espírito não tem nada a ver com esse corpo. Não tem nada a ver. E é por isso que a maioria de vocês não se identificam com o corpo de vocês. Ninguém liga para o corpo. Não está nem aí com o corpo. Exatamente porque você não tem uma identificação direta com você. Não sei se você é o seu corpo.
Entendeu? Nós somos usuários dessa máquina biológica, que nem sabemos como é que ele funciona direito, não sabemos nada dele, nós usamos apenas. Então essas forças, esses seres ascensionados, eles fazem parte de uma estrutura organizacional que vai ajudar todas essas dimensões a funcionar, o projeto Terra como um todo funcionar. E essas entidades, se você pensar, quem é que estava aqui quando Jesus estava encarnado? Porque às vezes é um grande erro que nós cometemos, que as nossas religiões cometem, quando superdimensionam os nossos avatares. Às vezes Jesus, quando estava vivendo essa encarnação, não era iluminado assim, ele foi ascensionado também. Talvez ele estivesse na última encarnação dele, preparando a sua ascensão. Ele ainda tinha resgates a cumprir. Por isso que ele sofreu tanto, ralou também. Porque tem muitas formas de você cumprir uma missão avatárica. Buda, por exemplo, nunca foi crucificado, torturado, morto, perseguido. Buda viveu tranquilo na Índia. Viveu até os 85 anos, morreu de velhice. Não é? Por que é necessário chegar, confrontar o sinédrio, sabendo que ia ser massacrado pelo romano, saber que ia massacrar pelos judeus? Isso é uma burrice. É para provar que eu tenho que sofrer. Não, isso é uma visão errada, distorcida das coisas. Eu tenho uma visão muito diferente do cristianismo. E também tenho uma visão muito diferente do que realmente aconteceu na vida de Jesus. Porque a história escrita, em grande parte, está muito mal contada. Por isso, a maioria dos religiosos não estão prontos para a verdade. Muitos não estão prontos para a verdade. Por isso, eu sou uma pessoa que eu não toco nesse assunto. Eu não vou fundo nesse assunto da vida de Jesus. Porque você vai mexer com grandes arquétipos da humanidade, com grandes tabus da humanidade. E não é preciso, por enquanto, mexer nisso. Você vê que o Espiritismo não mexeu, não foi fundo para romper essa barreira. Porque não é o momento da humanidade, ela não está madura o suficiente para discutir, para acordar para essas coisas. Então esses mestres ascensionados, nós temos que entender que mesmo nesses postos que eles estão aqui, eles não são a comunidade mais superior que dirige realmente o planeta Terra. Acima deles existe o grande comando que sempre esteve e estará no comando de todo o projeto Terra. Então, se a gente imaginar um modelo assim, as dimensões todas aqui, penumbral, umbral, o penumbral de luz, os ascensionados, e você terá acima, então, aqui o grande comando espiritual da Terra. São forças que sempre estiveram no comando, coordenando as experiências de todos os níveis aqui embaixo. Esses seres nunca encarnaram. Eles nunca passaram por esse processo. Eles sempre estiveram no comando. E não é Deus não, viu? Não é Deus. Deus, essa coisa está muito lá em cima ainda. Isso aqui é um comando planetário, só comanda a Terra. Você tem que entender que a galáxia tem 200 bilhões de estrelas, vai ter quantos bilhões de planetas, quantos projetos, ainda tem trilhões de galáxias a explorar. Então, o universo é uma coisa muito grande. Deus vai estar numa esfera muito mais superior, coordenando um projeto universal de todas as galáxias, de todos os universos, aquela coisa complicada mesmo. Você pensar numa consciência mais cósmica. Eu vou dar uma palestra aqui nesse nosso ciclo, onde nós vamos discutir Deus, ou seja, nós vamos ter a compostura de tentar discutir essas ideias do que é Deus. Vamos tentar lançar uma discussão, uma ideia, para a gente mostrar que as pessoas têm apenas uma concepção teórica, um modelo ditado por culturas antigas do conceito de Deus. Deus para as pessoas é um conceito. Então nós vamos discutir o que está lá em cima. E esse comando vai estar a serviço de comandos maiores, que organiza toda uma galáxia, todo um universo maior e um propósito cósmico inimaginável por nós. Então tudo
tem um propósito. A minha vida, a sua vida, a vida de cada um de nós nesse planeta tem um propósito. A vida daquele gato que vocês vêm passando aqui tem um propósito muito importante. A vida dos animais, das plantas. E é esse respeito harmônico que nós temos que ter com todas as criaturas vivas do universo. Elas existem porque tem uma razão muito importante para estar ali, naquele momento, naquele lugar, vivendo a sua experiência. É isso que nós temos que acordar. Então, é basicamente isso a jornada de um espírito. Um espírito chega na Terra, ele pode vir de um projeto distante, parar numa cidade astral, preparar a sua descida e ir até viver a sua primeira encarnação na Terra, e aí seguir todo um processo de retorno até libertar-se do projeto, cessar a lei do karma e poder partir na jornada cósmica, continuar sua jornada cósmica pelo universo. Ok, então? Então, por hoje é só. Namastê, muita paz e até o próximo encontro.